الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ومصطفانا رسول الله، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا وكفى بالله حسيبا. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، حيث يقول الله تبارك وتعالى في المحكم الكتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا. Honrados irmãos, inshallah tabaraka wa ta'ala, no khutbah de hoje falaremos acerca da responsabilidade. A primeira coisa, caros irmãos, a sabermos, ou a primeira coisa que eu posso lembrar aqui, digníssimos irmãos, é que a responsabilidade é de cada um. Todos nós temos responsabilidade. Allah subhanahu wa ta'ala responsabilizou a cada um de nós alguma coisa. A prova disso está no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual ele diz: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Todos vós sois responsáveis. Respeitados irmãos, temos responsáveis sem responsabilidade. Aí é onde está o problema. Todos nós somos responsáveis, mas há responsáveis sem responsabilidade. O profeta alaihi salatu wassalam deu-nos alguns exemplos neste hadith, dizendo: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ. Homem é responsável na sua família. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا. A mulher é responsável na casa do seu marido, na sua casa ela é responsável. Isto é, ela tem que ter responsabilidade. O homem tem que ter responsabilidade também. وَالْخَادِمُ رَاعٍ. E o empregado é responsável فِي مَالِ سَيِّدِهِ. Na riqueza do seu patrão. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Todos sois responsáveis e cada um de vós será questionado perante Allah subhanahu wa ta'ala acerca daquilo que ele responsabilizava. E, respeitados irmãos, o questionamento acerca da responsabilidade não é só no dia de Qiyamah, começa aqui mesmo no dunya. Aquelas pessoas que não têm responsabilidade, mesmo aqui no dunya, respondem caro. A segunda coisa, respeitados irmãos, que eu vou aconselhar acerca da responsabilidade é como alcançar a tal responsabilidade, já que sabemos de que seremos questionados perante Allah subhanahu wa ta'ala acerca da tal responsabilidade. Então, como adquirir esta responsabilidade?
Muitos, quando se fala de responsabilidade, pensam que ter responsabilidade é vestir-se bem. Aqueles homens que andam aprumados, né, gravatados, é que têm responsabilidade. Essa aí, caros irmãos, é uma parte do que? De responsabilidade. Você pode encontrar alguém bem vestido, está de anjo, e achar que ele tem responsabilidade, enquanto que ele só tem responsabilidade no vestuário. Se calhar, naquele momento só que ele vestiu, às vezes ele não se veste bem, veste-se muito mal. Então, a responsabilidade, o conceito da responsabilidade, respeitados irmãos, é muito mais amplo do que a gente imagina, do que muitos imaginam. Eu prometi falar como é que o ser humano adquire a responsabilidade. Para você adquirir a responsabilidade, precisa ter duas coisas. E vou mencionar as coisas, depois vou trazer as provas alcorânicas. Você precisa de ter força e lealdade. Ser forte e leal. Se, por exemplo, alguém lhe responsabiliza algo para você cuidar daquela coisa ou fazer aquela coisa, você precisa de força para fazer aquela coisa. E também precisa de ser leal para fazer do jeito que aquela pessoa quer, ou do jeito que aquela coisa deve ser feita. E a força aqui, respeitados irmãos, aqueles que não são fortes fisicamente, aqueles que não conseguem carregar um saco de cimento sequer, não podem desanimar. A força referida aqui não é apenas a força física. A força aqui depende da função que você vai exercer. Depende da tarefa que você tem. Existem coisas que requerem força física, outras não. Requerem força mental, força moral. Depende da força aqui, respeitados irmãos. Há pessoas que não conseguem nem carregar aquele arroz de 25 quilos, mas são fortes mentalmente. São pessoas que escrevem bem, são pessoas que falam bonito, são fortes também na área deles. Aquele estivador que consegue carregar um saco de 100 quilos e se pôr na cabeça, ele é forte na área dele. O agricultor que consegue capinar muito é forte na área dele. Então, achei oportuno, respeitados irmãos, explicar este ponto aqui, para que muitos não percebam mal as minhas palavras. E não percebam mal quando eu digo que para você ser responsável, precisa ter força. Em outras palavras, você precisa conhecer aquilo que está a fazer. O conhecimento do que você está a fazer ou quer fazer vai lhe dar força para você fazer aquela coisa devidamente. Então, queridos irmãos, mencionamos aqui duas qualidades preciosas que o ser humano precisa para ser responsável. Precisa de força e precisa de lealdade. Ser leal, aquilo que chamamos de amana, ter amana, ser fiel. Estas duas qualidades são importantes. Aquela pessoa que tem força para fazer uma coisa e não tem lealdade, não tem responsabilidade. Essa pessoa. A pessoa que tem lealdade, é leal, mas não tem força para aquilo que lhe é confiada, esta pessoa não tem responsabilidade. Você precisa das duas coisas. Você precisa das duas qualidades para ser responsável. No Corão, respeitados irmãos, temos várias passagens onde Allah
exaltado e altíssimo seja, menciona estas duas qualidades. Vou mencionar aqui cerca de 3 passagens, respeitados irmãos. A primeira passagem, quando o Musa alayhi salam ajudou 2 moças naquela zona ali, Madian, e depois elas foram para sua casa, falaram para o pai o que havia acontecido com elas, o que o Musa alayhi salam fez com elas. Então aquele pai piedoso disse para uma das suas filhas chamar o Musa alayhi salam, e ela foi chamar o Musa alayhi salam. Não quero detalhar muito aqui a história. Quando o Musa alayhi salam se colocou presente diante daquele servo de Allah piedoso, que era o pai daquelas 2 moças, enquanto ele falava com o Musa alayhi salam, uma das filhas dele disse: Ya abati istajirhu, inna khayra man istajartahu al-qawiyyu al-amin. Ó pai, contrate-o, contrata este homem, porque o melhor homem para ser contratado é aquele que é forte e é leal, aquele que tem força e tem amana. É uma moça que estava falando. Ela foi bem educada. O pai havia ensinado às suas filhas os grandes padrões da vida. Elas conheciam os grandes padrões da vida. Sabiam de que um trabalhador, para alguém ser melhor no trabalho, precisa ter força e lealdade, quwwatun wa amana, ter estas 2 qualidades. Por isso ela disse isso ao seu pai. Lembrou de que, papá, esse homem aí, é melhor você dar trabalho, porque o melhor homem a ser dado trabalho é aquele que é forte. Forte quer dizer que sabe, que conhece aquele trabalho que ele vai fazer. Amino, leal. Se é para entrar às 7, ele entra às 7. Se é para sair às 15, sai às 15. Não inventa histórias aí, desaparece, foge do trabalho, vai fazer uma coisa, depois vem mentir para o seu patrão. Não é leal. Por mais que ele seja inteligente, por mais que ele conheça bem o seu trabalho, este trabalhador não é leal, não é responsável, não tem responsabilidade. Os empregadores devem ter esse conhecimento. Se querem contratar alguém, devem olhar estas 2 coisas. Força, conhece o trabalho? Sim. É leal? Sim. Se você leva um que conhece o trabalho, enquanto não tem lealdade, não o pode. Por isso a empresa tem de está cheio de pessoas que estudaram, mas não têm lealdade. Nas escolas temos professores que falam bem português, professores que estudaram bem, mas porque não são leais, os alunos não estão sendo bem ensinados, porque não há lealdade. Então esse professor também precisa ter o quê? Lealdade. Os médicos, esses enfermeiros, conhecem o seu trabalho? Sim, é parte de força. Agora, cuidar bem do doente, não abandonar o paciente, faz parte do quê? Do amana, lealdade. Respeitados irmãos, muitos lares já se destruíram por causa de falta de responsabilidade e amana e lealdade. Muitas empresas faliram por causa destas 2 qualidades. Muitos casamentos estão abalados porque não há responsabilidade, não há lealdade. Se as pessoas percebessem o que é responsabilidade, nós não precisaríamos de fiscais nos mercados, não precisaríamos de supervisores nas empresas.
não precisaríamos de procuradores, caros irmãos. Mas, porque as pessoas não percebem o que é responsabilidade, se percebem, não querem ser responsáveis, então precisamos dessas pessoas. Então, esta moça diz Al-Qawiyul Amin, o forte, o leal, ao seu pai. Aqui, caros irmãos, sem querer detalhar essa história, alguém pode se perguntar aí como é que esta moça soube que Musa alayhi salam era forte e leal. Como é que ela descobriu? Na verdade, os álimos já explicaram isso aí, dizendo que o pai havia perguntado a ela como é que você sabe que ele é forte e leal. Então ela explicou. Narra-se que o Musa alayhi salam, quando chegou naquele poço, ele carregou uma pedra que seria a tampa daquele poço com uma mão, uma pedra que só podiam carregar cerca de 10 homens. Ele carregou com uma mão, cartou a água e depois devolveu com uma mão. Então ela viu de que este homem é forte. Trata-se de força física. O trabalhador que eles queriam tinha que ser forte fisicamente. Lealdade, como é que ela descobriu? Pelo caminho, o Musa alayhi salam, ele enfrentou e deixou aquela moça atrás dele. Sabemos muito bem que quem conhecia o caminho aqui era a moça. Mas mesmo assim, ele não permitiu que ela enfrentasse para não lhe criar tentação e ele chegar a fazer algo proibido. Isto é amana, lealdade, ser leal. O hiria mantiana, o hinturu melaza, mantiano lole. Inehania amana kahun surukuni paasi. Malimos, professores que ensinam. É a mesma coisa, manlimo, professores. Só estou a tentar ser mais específico, respeitar os irmãos para hiriawira kanihimiaena. Então, manlimo, professor, o anelia mantiana onsomiha, o madrasani o hinturu melaza, o hana amana. Mas professor não paliha na escola. Ilegalmente, não tem amana, não tem lealdade esse professor. Por mais que ele saiba ensinar, não é leal. Como é que um pai vai confiar nesse tipo de professor? Como é que um pai vai confiar nesse tipo de manlimo? Se você tem lealdade, se você é leal, então é para você ser confiado. Então, respeitados irmãos, esta é a primeira passagem alcorânica que revela de que um homem, para ser responsável, precisa ser forte e precisa ser leal. Se ele perde estas duas qualidades preciosas, ou uma delas, vai tornar difícil este homem caracterizar-se como responsável. A outra passagem alcorânica, respeitados irmãos, que prova de que nós precisamos destas duas qualidades para sermos responsáveis, encontramos no Surat An-Naml, o capítulo da formiga, onde o Suleimani alayhi salam dizia: Ya ayyuhal mala'u man ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Ó chefes, ele estava com aqueles seus chefes e disse: quem de vós pode me trazer o trono daquela rainha, rainha de Sabah, a Belqis? Ele disse: quem vai me trazer o trono dela antes que eles me apareçam submissos a Allah subhanahu wa ta'ala? Então respondeu qala ifritum min al-jinni. O ifrito respondeu dizendo: ifrito min al-jinni é um gênio muito inteligente. Então ele respondeu dizendo: ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Eu trago para ti, vou trazer para ti o trono dela antes de levantares, antes de tu te levantares do teu lugar. Wa inni alayhi laqawiyyun amin. E eu sou forte e leal para essa tarefa.
para esse trabalho. Como é que ele soube que precisava mencionar estas duas qualidades para tentar convencer o Suleimani alayhi salam? Também, sem querermos entrar em detalhes nesta história, respeitados irmãos, não é este que trouxe, portanto, aquele trono, foi um outro humano que tinha conhecimento do livro At-Taurat. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Ele disse que eu vou te trazer num piscar de olho. E trouxe. Num piscar de olho, o trono já estava ali, mas esse tinha conhecimento. Os ánimos disseram que até conhecia o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o grande nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que quando você menciona esse nome, tudo que você for a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá logo. Mas aqui o que nós queremos, este ifritum min al-jinni, e Allah subhanahu wa ta'ala não disse o jinni, disse ifritum min al-jinni, é um jinni muito inteligente. Como é que ele soube de que precisava mencionar estas duas qualidades diante do Suleimani alayhi salam? É porque, caros irmãos, estas duas qualidades são qualidades que dão responsabilidade a uma pessoa. Então, temos aqui, respeitados irmãos, a terceira e a última passagem que eu vou citar, a corânica, que fala da responsabilidade, mas mencionando estas duas qualidades, a força e, portanto, a lealdade. A nossa mensagem alcorânica, o Corão todo, precisou de um mensageiro para chegar aqui na Terra. Precisou de um mensageiro celestial que trazia do céu para a terra esta mensagem alcorânica. Precisou deste mensageiro, mas este mensageiro celestial, que é o anjo Gabriel, não podia ser um qualquer, tinha que possuir estas duas qualidades também: quwwatun wa amanatun, força e lealdade. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: innahu laqawlu rasulin karim. Estas palavras corânicas são palavras de um mensageiro honrado, que é o Jibril alayhi salam. Dhi quwwatin inda dhil arsh makin. Ele é possuidor de quê? Poder, força. Inda dhil arsh makin, diante do possuidor do trono. Lá ele é privilegiado. Então, temos aqui a qualidade de quê? De força. Depois Allah diz: muta'in thumma amin. Obedecido e leal. E leal. Ele é obedecido lá e é leal. Então, lealdade, força. É Allah subhanahu wa ta'ala que menciona. Respeitados irmãos, aqueles que são responsáveis, aqueles que têm cargos, devem saber de que o cargo não é para trazer vantagens a você, mas sim é para dar responsabilidade a você. Muitos, quando esperam por uma promoção, quando querem ser promovidos lá onde trabalham, até aqueles que ainda não trabalham, sonham em ser chefes. Amanhã pensam isso aí: eu tenho que ser chefe para ser alguém, tenho que ser chefe para roubar, para ser rico, para construir uma grande mansão. Esse pensamento está errado. Se você quer ser chefe, a partir de já em diante, deve adicionar aí a segunda intenção: quero ser chefe para ser responsável, para ter responsabilidade, para ajudar os fracos. Você é chefe e tem seu chefe. Então imagine se esse chefe maltrata você. Você gosta? Não gosta? Então por que você maltrata os seus subordinados? Isso não é responsabilidade. Se você maltrata os seus subordinados, é porque você não é leal, não tem lealdade. Você pode saber fazer aquele trabalho, mas não tem lealdade. Então, as pessoas, sobretudo os irmãos muçulmanos que têm cargos, não podem ter cargos com a intenção de tirar vantagens. Deixa Allah subhanahu wa ta'ala trazer as vantagens para si. Você só precisa
ter responsabilidade. Você precisa saber que os cargos dão responsabilidade. No dia de Qiyamah você vai responder muito caro, meu irmão. Então, caros irmãos, eu não vou falar muito acerca de emprego aqui. A maioria já sabe que o Islã recomenda isso, recomenda a responsabilidade no trabalho. Para terminar este khutbah, queria aconselhar também a nos preocuparmos muito com o dini, porque o dini é amana, o dini é responsabilidade, é força e lealdade. Se você não tem força no dini, você não é responsável. Se você não tem amana no dini, não é responsável. Precisa ter estas duas coisas. Vou provar isso, caros irmãos. Nós, quando recitamos Surat al-Fatiha, há palavras que Allah subhanahu wa ta'ala ensina-nos ali no Surat al-Fatiha, que são Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Reflitam comigo, respeitados irmãos, neste versículo. Eu acho que todos nós seremos capazes de refletir, porque é obrigatório memorizar a Surat al-Fatiha. Todo aquele que é muçulmano tem a obrigação de memorizar a Surat al-Fatiha. Todos nós conhecemos este versículo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vamos refletir juntos. Iyyaka, só a ti. Na'budu, adoramos. Wa iyyaka nasta'in, e só a ti imploramos ajuda. Está aqui amana, está aqui força. Iyyaka é amana. Iyyaka significa só a ti, que é tawhid. Você tem a obrigação de adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se você leva esta adoração para outra coisa, não tem responsabilidade. É que nem alguém te entregar um valor. Leva este valor, vai dar ao fulano. Em vez de você dar aquele fulano, vai dar outro. Porque é teu familiar, porque ele é teu conterrâneo. Vai oferecer ele, não vai oferecer a pessoa indicada. Não tem amana, você não tem amana, não tem lealdade. Então, se você leva um ibada, vai dar outra coisa. Você está fazendo salat. Este salat é para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em vez de você agradar Allah, faz o salat para agradar uma outra pessoa ou uma outra coisa. Então, aqui, isso é falta de lealdade. Não tem lealdade. Por isso, Iyyaka, só a ti adoramos. A adoração, que é já a responsabilidade que todos têm de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E onde está a força neste versículo, caros irmãos? Onde é que Allah menciona a força? Allah diz: Wa iyyaka nasta'in, e só a ti imploramos ajuda. Imploramos ajuda é força. Você está a pedir a Allah para te conceder força. Está a pedir a Allah para lhe conceder força de adorá-lo. Sem força, você não vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso os alimos dizem, o dini é duas coisas, o ibada é duas coisas, al-ikhlas wal-mutaba'ah, a sinceridade. Adorar só para agradar a Allah. Al-mutaba'ah, imitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para você imitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você precisa de força, precisa sentar na madrasa, estudar, aprender como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia um ibada. Se você não tiver esta força aqui, você mesmo que tenha esta sinceridade, também não vai se concretizar esta sinceridade, porque você está a dar as costas. O Nabi alaihi salatu wassalam não está a procurar saber como é que ele fazia, portanto, um ibada. Então, respeitados irmãos, este versículo prova de que o dini é responsabilidade e lealdade. Aliás, o dini é o que? É força e lealdade, que é igual a responsabilidade.